Olá, pessoal, como vocês estão? Sexto ano, saudades de vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início essa semana, o segundo bimestre, certo? Vamos nos encontrar esta semana e a próxima por videoaula. E na terceira e quarta semana de junho vão ser aulas ao vivo. Quando for o dia da aula, eu vou avisar e vou explicar também como é que vocês vão proceder com o aplicativo que nós vamos usar, certo? Por enquanto, essa semana e a próxima videoaula. Nós vamos iniciar com o terceiro capítulo, Litosfera, Estrutura e Relevo da Terra. A minha tela vai ficar pequena, que é para que vocês vejam melhor os slides. É preciso ter o módulo em mãos para acompanhar a atividade, o andamento da aula. Bom, a partir da página 3 do seu módulo, vocês podem acompanhar essa discussão. A litosfera é uma palavra de origem grega, né, que significa rocha, vem de rocha, ou esfera da rocha, né? Esse capítulo, especificadamente, ele vai estudar um pouco sobre a geologia, né, que é uma área da geografia que trata especificadamente sobre essa questão das rochas, do relevo. Bom, no módulo de vocês, na página 2, tem uma imagem que retrata um pouquinho das esferas que compõem o nosso planeta. A hidrosfera, a biosfera, a litosfera e a atmosfera, certo? Todas elas interagem entre si e são fundamentais para entendermos como é que o nosso planeta funciona. Nós vamos estudar especificadamente a litosfera, ok? Bom, vamos aí para a página seguinte, na página 4, dinâmica e estrutura da litosfera. Olha só, a litosfera ela é a parte externa e sólida do nosso planeta, certo? O nosso planeta ele tem camadas? É uma pergunta. Com certeza ele tem camadas, e vocês já estudaram elas. Crosta, manto e núcleo, que se subdivide, mas são as três camadas básicas. A litosfera, dentro dessas camadas, parte, né, dessa estrutura do planeta é chamada de litosfera, só que ela é a parte externa e sólida do nosso planeta. O topo do manto mais a crosta terrestre são a litosfera. Por isso que eu coloquei topo do manto mais crosta é igual à litosfera. Então, essa formação, essa junção do topo do manto, né, que é uma das camadas do nosso planeta, mais a crosta terrestre é igual à litosfera. Minerais, rochas e sua importância econômica, também na página 4. Bom, na formação da Terra, do nosso planeta, que ocorreu há mais de 4 bilhões de anos, houve a concentração de materiais pesados no interior do planeta, no núcleo e no manto inferior. Os materiais mais leves, eles ficaram nas camadas mais externas, que é o manto superior e a crosta, certo? Os minerais, eles podem ser sólidos, cristalinos e com constituição química definida. Eles podem ser explorados economicamente. O petróleo, por exemplo, é um mineral, né? O gás natural é um tipo de mineral. O que eu posso dizer mais? Ferro, ouro, cobre, ok? São recursos minerais que nós podemos encontrar no nosso planeta que podem ser explorados economicamente e que são muito importantes para a economia do país. Bom, os tipos de rocha. Na página seguinte, vocês vão encontrar as rochas magmáticas, certo? E depois nós vamos adiante com as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos começar com as rochas magmáticas. O nome, né, já dá uma impressão. Tem a ver com magma, sim. Quando há o resfriamento e a solidificação do magma, é que se origina os tipos de rochas magmáticas. Na superfície, as rochas que ficam na superfície, elas são chamadas de rochas vulcânicas. Então, além de ser rocha magmática, de origem do magma, ela também se subdivide em duas. As vulcânicas, que são aquelas que ficam na superfície, e aquelas que ficam no interior da crosta, elas são chamadas de rochas plutônicas, ok? Vocês têm uma fotozinha aí no slide, uma rocha vulcânica da ilha de Decepción, na Argentina, e uma rocha plutônica que foi retirada de Serra Nevada, Califórnia, nos Estados Unidos. As rochas sedimentares. Vamos para a página 7. Página 7. Rochas sedimentares.
Olha só, as rochas sedimentares, elas podem ser chamadas também de metamórficas ou de ígneas. Ou seja, existe uma relação entre as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, ok? A partir do intemperismo, há uma decomposição química do material da rocha e uma desintegração física. Vocês precisam acompanhar os quadradozinhos, as setinhas vão dando origem e destino ao raciocínio, certo? A desintegração química, física e biológica leva à formação dos sedimentos. Depois que acontece a sedimentação, a deposição desses sedimentos no solo, né, na crosta, a compactação e, por fim, a formação da rocha sedimentar. Então, é um processo lento, tá? Não é do dia para a noite, e que compõe fases. Primeiro, a decomposição química, física e biológica, unificada transforma em sedimento, depois a deposição, a compactação, para depois haver a formação de fato da rocha sedimentar. Rochas metamórficas. Olha só, por que eu disse que as rochas sedimentares têm relação com as rochas metamórficas? Por quê? As rochas metamórficas, esse nome vem de metamorfose, transformação. A larva, para se transformar em borboleta, ela passa por uma metamorfose. Vocês estudaram isso em ciências, em biologia ou ciências naturais. É uma transformação. E a rocha também passa por uma transformação, certo? Só que essa transformação, ela vai acontecer com as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Há uma transformação dessas rochas através de uma alta pressão e temperatura para poder dar origem a uma rocha metamórfica. Temos dois exemplos, o gneiss, que foi tirado do Leblon, Rio de Janeiro, e o mármore, Córdoba, Argentina, certo? Vocês já devem ter visto algo parecido com o gneiss e também o mármore. O mármore ele é muito usado em termos econômicos, porque ele é muito usado na indústria de construção, de arquitetura, essa área, né? A gente tem mármore nas nossas casas. Bom, agora vamos para o tópico das placas tectônicas. Vocês vão dar um pulozinho aí e vão para a página 11, certo? A partir da página 11, nós vamos estudar as placas tectônicas. Placas tectônicas são porções da crosta terrestre ou da litosfera, limitadas por zonas de convergência e de divergência. Áreas que convergem entre si e áreas que divergem, que distanciam entre si. Existe uma teoria que é chamada de tectônica das placas. Com relação a essa teoria, ela vai dizer que as placas, elas se movimentam interagindo entre si, uma placa com a outra, o que ocasiona uma intensa, uma forte atividade geológica no nosso planeta. São exemplos de resultados do movimento das placas e dessa intensa atividade geológica, os terremotos e os vulcões, que acontecem nos limites entre as placas, certo? Não vai acontecer um terremoto e um vulcão se aquela região não estiver no limite entre placas tectônicas. Por que no Brasil não ocorre terremotos e vulcões? Porque nosso território não está nos limites entre as placas tectônicas, certo? Vamos observar, olha só, nesse mapa aí das placas tectônicas, em mapa não, em imagem, uma ilustração, nós temos todas as placas do mundo todo. Vamos olhar para o Brasil, território do Brasil, do continente também todo, continente americano e América do Sul especificadamente. Por exemplo, na região dos Estados Unidos tem a placa norte-americana. Na região do Brasil, da América do Sul, é a placa sul-americana, certo? Só que o território do Brasil, ele não está no limite entre uma placa e outra, se vocês observarem, certo? O nosso território está bem no interiorzinho ali. Evolução da distribuição continental. Olha só. Existe uma teoria que foi criada pelo meteorologista Alfred Wegener, que ele afirmou que aproximadamente 200 milhões de anos existia um único continente. O nosso planeta não era da forma como é, não eram esses continentes que nós temos. Existia um único e supercontinente que era chamado de Pangeia, por isso que está aí esse globozinho e o nome. Era uma massa de continente, só, única. E tinha um único oceano, que era o Pantalassa. Se tinha um único continente,
necessariamente só ia existir um único oceano, e ele recebeu o nome de Pantalassa, certo? Olha só, a teoria da deriva continental vai dizer que o movimento das placas tectônicas, que essa atividade geológica, fez com que os continentes fossem se separando, até chegar à configuração que nós temos hoje. A primeira imagem é a da Pangeia. A Pangeia, ela era formada pelo território que nós temos hoje no mundo, só que eles eram todos unidos. Todo o território era unido. Depois, com o passar de milhões de anos, deu origem a dois continentes que receberam o nome de Laurásia e Gondwana. E por fim conseguimos chegar ao mundo moderno. Isso demorou, é claro, milhões e milhões de anos, certo? Bom, por fim, para esta aula, nós vamos concluir estudando os movimentos de convecção, certo? Na próxima semana a gente dá continuidade a esse capítulo. Vocês vão acompanhar a partir da página 13. Olha só, esse tópico ele vai iniciar com um exemplo básico do nosso dia a dia para entender como é que funciona o movimento de convecção. Quando a água ferve, borbulha e se movimenta devido ao calor no fundo da panela. Quando você coloca água para ferver, depois de um tempo, se demorar muito, ela começa a borbulhar. Existe um movimento, né, que acontece devido ao calor. Logo, ela fica mais densa e sobe. Quando ela é resfriada em contato com o ar, quando você abre a tampa da panela, por exemplo, ela se resfria, porque a água tem contato com o ar. A água desce, esse movimento é chamado de convectivo, certo? Ascendente, ou seja, sobe quando é aquecido e desce quando é resfriado, descendente quando é resfriado, certo? Isso é um exemplo prático para vocês entenderem. O que é que acontece no nosso planeta? O manto, ele é formado por materiais em estado pastoso. Quando ocorrem os movimentos convectivos, é semelhante com o que acontece com a água no fundo da panela, na panela, certo? Quando se resfria, quando o manto se resfria, a porção mais interna desce para as áreas mais baixas, formando um movimento circular ascendente, que é chamado de corrente de convecção. Esse movimento ele interfere na crosta, modificando suas formas por milhões de anos, milhares de anos, certo? Vocês tinham uma imagenzinha, existe aí as setas, né, no círculo, fluxo de materiais. Esse movimento de convecção, ele é resultado justamente desse movimento de resfriamento da porção mais interna, que desce para as áreas mais baixas, fazendo circular o material, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido. Se não compreenderam, é importante que revejam o vídeo novamente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. As nossas aulas, elas infelizmente vão ter que ser assim, né? Virtuais, sem contato físico. É importante que vocês cuidem da saúde, que fiquem em casa, gente, que se protejam, ok? Os exercícios, eles vão variar ao longo das semanas, mas nós vamos utilizar muito o módulo, certo? Essa semana, eu vou pedir que vocês respondam a página 15. Vocês vão responder um exercício que tem, ou melhor, me desculpe, não é na página 15. Vocês vão responder a página 12. Tem uma seção cartografar, na página 12. E na página 10 também tem um exercício. Vocês vão responder tanto a 10 quanto a 12. Vai tirar uma foto e, assim como enviei nas instruções, vai mandar através do positivo ON. Vai ter lá uma caixazinha, né, para colocar a atividade. Sempre eu vou deixar disponível no positivo ON. Vocês vão receber a notificação, vão ver lá no seu perfil, atividade de geografia da semana tal. Aí vocês vão anexar a foto lá. Por que que nós vamos utilizar o positivo ON? Não sou eu, a escola, né, os professores. Porque as suas atividades ficam armazenadas lá. Se for pelo WhatsApp, pode acontecer de perdermos as suas atividades, porque o WhatsApp é uma coisa muito... você pode perder, o telefone dá um problema, acaba perdendo os arquivos. O positivo ON não, ele é uma plataforma e vai estar tudo registrado lá no sistema, certo? Estudem, leiam o material, grifem aquilo que acharem mais interessante e qualquer coisa, entre em contato comigo para que eu possa sanar suas dúvidas, certo? E eu quero que vocês entrem em contato especificadamente no dia das nossas aulas, certo? Mas se depois tiver alguma outra dúvida, pode sim
entrar em contato, mas utilizem sempre o dia da aula e assistam o vídeo sempre no dia da aula, que é para não ficar confuso para vocês e para não acumular muitas atividades e muitas tarefas, né? Para tudo sair como planejado e vocês continuarem as atividades e os estudos de vocês, certo? Eu desejo uma ótima semana para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.